Por isso muitas pessoas ainda, por não entender a justificação pela fé, dizem, mas eu sou uma pessoa boa, não faço maldade para ninguém, sou uma pessoa honesta. É o seguinte, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa. As pessoas dizem que basta levantar a mão para o céu, aceitei a Jesus e eu estou salvo. Mas não é bem assim. Então veja bem, se Satanás, se Lúcifer foi expulso do céu, porque ele se levantou contra o governo de Deus, e depois ele levou o homem também a se rebelar contra Deus, a pecar contra Deus, para que Deus possa então dar uma oportunidade para o homem, para que o homem venha se salvar, ele tem que trabalhar e seguir os mesmos critérios que ele seguiu com Lúcifer. Porque se Deus não for agir da mesma maneira, com a mesma justiça, então Lúcifer vai ter o direito de, opa, peraí, o Senhor não me tratou dessa forma, fui tratado de uma forma diferente, por que que o homem está sendo mais beneficiado do que eu e os anjos que comigo caíram? Por isso, meus irmãos, em Romanos 3,26, nos diz o seguinte, para demonstração da sua justiça, Romanos 3,26, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26. Então, Deus, para demonstrar a sua justiça, ele tem que ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, o que é justificador? O que é ser justificado? Talvez nós não paramos ainda para pensar o que quer dizer essa palavra, ser justificado por Deus. Uma pessoa que é justificada é uma pessoa que é perdoada, que é reabilitada, uma pessoa que é absolvida. Para que Deus possa absolver o homem da sua culpa, primeiro é necessário que nós venhamos entender alguns passos que precisam, alguns critérios que precisam ser seguidos para que o homem possa ser justificado diante de Deus. Então, para que o homem possa ser perdoado diante de Deus, primeira coisa, como é que eu vou ser perdoado de uma coisa que eu não sinto culpa nenhuma? Não é verdade? Então, para primeiro eu ser perdoado, primeiro tem que anteceder o arrependimento. E antes do arrependimento, o reconhecimento. Então, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que Deus, então, venha nos perdoar. Porque se eu não sentir a necessidade de ser perdoado, não reconhecer os meus pecados diante de Deus, como é que eu vou ser perdoado? Perdoado de quê? Não é verdade? Por isso, muitas pessoas ainda, por não entender a justificação pela fé, dizem, mas eu sou uma pessoa boa, não faço maldade para ninguém, sou uma pessoa honesta, eu cumpro todas as minhas obrigações, eu acho que eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso aceitar Jesus para quê? Me salvar de quê? Então, tudo isso é importante nós entendermos, porque se a pessoa não entender que ele é um pecador, que necessita da graça de Cristo, precisa se arrepender dos seus pecados, não tem como ele ser justificado diante de Deus. Para ser justificado tem que se reconhecer pecador. Nós lembramos então daquela parábola do fariseu e do publicano, não é verdade? O fariseu chegou diante de Deus e disse, Senhor, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, ingratos, profanos, dou dízimo de tudo quanto possuo, e não sou nem como esse publicano. Mas o publicano batia a mão no peito, nem queria olhar para o céu e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Então ele reconheceu que era um pecador. Então, para que nós venhamos ser perdoados por Deus, precisamos reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ser justificados diante de Deus. Amém? Amém. Então, esse é o primeiro passo. Agora nós vamos entrar agora num detalhe também muito importante, é entender o que é arrependimento. Porque muitas pessoas ainda não entendem a verdadeira natureza do arrependimento. Nós vamos voltar então ao texto básico do nosso tema de hoje, que se encontra em 2 Coríntios 7:10, e ele vai trazer uma palavra muito importante para nós hoje.
2 Coríntios 7, verso 10. 2 Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aqui está uma informação muito importante para que nós possamos realmente entender a verdadeira natureza do arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós, o ser humano de um modo geral, ele se entristece muitas vezes, mas não porque ele está arrependido de alguma coisa que ele cometeu, de algum erro que ele cometeu. Às vezes ele sente tristeza porque ele está sofrendo as consequências do seu próprio pecado, do seu próprio erro. E isso leva ele a se entristecer, mas isso não é arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento é aquele que opera uma mudança, uma reforma na sua vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Então tem que ter uma mudança, uma reforma na sua vida. Isso é uma prova do verdadeiro arrependimento. Mas a pessoa que se entristece, que é uma tristeza segundo o mundo, e não a tristeza segundo Deus, ele se entristece porque está levando as consequências do seu próprio erro. Quer ver um exemplo bem clássico aqui da Bíblia? Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver aqui um exemplo de um homem que se entristeceu devido às consequências dos seus próprios pecados, mas que não estava verdadeiramente arrependido do que ele fez e dos erros que ele cometeu. Hebreus capítulo 12, versos 16 e versos 17. Hebreus 12, verso 16 e verso 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Agora, por que Esaú não achou lugar para o arrependimento? Será que ele realmente se arrependeu de verdade? Não, ele não se arrependeu. Tanto é que no verso anterior diz que ninguém seja devasso, profano, como Esaú, vendeu o seu direito de primogenitura, não se arrependeu da vida que ele vivia, mas depois ele lamentou, ele chorou, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele estava chorando, entristecido pelas consequências dos seus próprios erros, mas não havia se arrependido verdadeiramente, não procurou ter uma mudança, uma transformação na sua vida, uma reforma na sua vida, para que ele pudesse ser aceito diante de Deus. Então, o que Deus deseja de cada um de nós é que nós verdadeiramente reconheçamos os nossos pecados. Jeremias 3, verso 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Então, o que Deus quer de nós é o reconhecimento. A partir do momento que nós nos reconhecermos pecadores, reconhecermos que nós pecamos contra Deus, o nosso coração estiver realmente contrito diante de Deus, então Deus poderá nos aceitar o nosso arrependimento, para que aí nós possamos então ser perdoados diante de Deus. Agora, quer ver um exemplo clássico de uma pessoa que estava verdadeiramente arrependida? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Olha a diferença de um homem que realmente estava arrependido dos seus erros, dos seus pecados, da vida pecaminosa em que ele vivia. Zaqueu, vamos falar aqui um pouquinho de Zaqueu, Lucas 19, versos 5 ao 9. Lucas 19, versículos 5 ao 9. Diz o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Está vendo só, meus irmãos, o que é um verdadeiro arrependimento? É uma mudança, é uma reforma na sua vida. Zaqueu era um homem publicano, ele era chefe dos publicanos, que recebia os impostos, e era um homem que era muito corrupto, um homem que se aproveitava das dificuldades das pessoas, e lucrava, se enriquecia, se tornou muito rico, ganhando dinheiro de uma forma ilícita. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando então ele conheceu a Jesus, quando então ele reconheceu que realmente ele precisava de uma mudança de vida, que ele precisava se colocar em harmonia com Deus, e ele então reconheceu o seu pecado, se arrependeu verdadeiramente dos erros que ele estava cometendo, e falou que ia dar a metade dos seus bens aos pobres, e todas as pessoas que ele havia defraudado, que ele havia se aproveitado, que ele havia roubado, ele ia restituir elas quadruplicado. Então essa é a natureza verdadeira de uma pessoa que está arrependida. Então por isso, irmãos, é importante nós entendermos, porque não adianta nós pedirmos perdão para Deus, não adianta nós falarmos para Deus que nós estamos arrependidos dos nossos pecados, mas dia após dia nós continuarmos praticando a mesma coisa. Eu peço perdão para Deus hoje e amanhã estou praticando a mesma coisa. Peço perdão para Deus hoje e depois estou voltando a praticar a mesma coisa. Não que nós não somos sujeitos a cair, nós somos sujeitos a cair. Mesmo depois que nós nos arrependemos, mesmo depois que nós procuramos viver uma vida em harmonia com Deus, nós estamos sujeitos a cair. Mas é diferente uma pessoa que cai em pecado de uma pessoa que vive na prática do pecado. Por isso que lá em 1 João capítulo 3, versículo 6 até o 9, ele diz: filhinhos, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, viver na prática do pecado é uma coisa, cometer um erro, um deslize, cair e depois se arrepender é outra, porque em 1 João 2,1 diz o quê? Filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém porventura pecar, se alguém cair, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Então nós podemos cair, nós somos sujeitos a cair, mas a partir do momento que nós nos arrependemos, entregamos nossa vida a Cristo, nós não podemos continuar vivendo na prática do pecado, porque senão Deus jamais poderá aceitar o nosso arrependimento. Se Deus não aceita o nosso arrependimento, se nós não nos arrependemos verdadeiramente, não tem como nós sermos justificados diante de Deus. Deus não pode nos perdoar, porque dessa forma Ele teria também que perdoar a Lúcifer, perdoar todos os anjos que caíram, porque se nós continuamos vivendo na prática do pecado, nós não estamos demonstrando que estamos verdadeiramente arrependidos. Por isso que Tiago, no capítulo 4, verso 17, olha só o que ele diz para nós. Tiago, capítulo 4 e verso 17. Olha só que mensagem importante. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, isso é que Deus considera diante de nós, irmãos. Do que nós devemos nos arrepender? O que nós devemos pedir perdão para Deus? Daquilo que nós temos consciência que é pecado. Aquilo que a nossa consciência nos condena. Por isso que lá em 1 João 3, verso 20 em diante. Amados, se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança para com Deus. E tudo que pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, se a nossa consciência, o nosso coração não nos condena,
Nós temos confiança para com Deus. Então é isso que nós devemos consultar. Como é que eu vou saber se eu estou arrependido daquilo que eu pratiquei, daquilo que eu errei? Então eu devo consultar quem? A minha consciência. A minha consciência é que vai me mostrar se eu estou certo, se eu estou errado. Nós temos que ouvir, como diz Isaías, a voz que falará por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Então Deus fala através da nossa consciência. O Espírito Santo, ele vai estar sempre te mostrando o caminho, sempre te advertindo. Por isso que o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Ele nos mostra o caminho da salvação. Então ninguém tem como ser enganado. Por quê? Porque a sua consciência vai te mostrar. E se você estiver errado em alguma coisa, você deve então reconhecer, pedir perdão para Deus, se arrepender verdadeiramente do seu pecado, e agora procurar andar em novidade de vida para que Deus possa realmente te aceitar e te justificar. Aí Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então, é muito importante isso, irmãos. Isso são critérios que nós temos que seguir no plano da salvação, porque se nós não andarmos em harmonia com esse critério, jamais nós vamos ser aceitos diante de Deus. Infelizmente, hoje, existe um evangelho muito espúrio, em que as pessoas dizem que basta levantar a mão para o céu, aceitei a Jesus e eu estou salvo. Mas não é bem assim, porque é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja reconhecimento, é necessário que haja uma mudança de vida, para que Deus possa nos aceitar. Como diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Cristo, nós temos que passar a viver em novidade de vida. Aquela vida passada, aquele velho homem, ele foi sepultado. Então, a cerimônia do batismo representa isso. Por quê? Que o batismo, a pessoa é imersa lá no fundo da água e depois ela volta novamente. Ela está sendo sepultada. Aquele velho homem tem que morrer ali, ó. E quando ele ressurge, como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também devemos agora andar em novidade de vida. Amém? Então, que Deus venha nos ajudar a entender isso. E aqui tem uma mensagem muito importante para nós, Isaías capítulo 57. Olha só o que Deus diz para todos nós. Isaías capítulo 57, versículo 15. Olha que maravilha. Isaías 57, versículo 15. Olha o que Deus diz, ó. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar eu habito, como também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então, o alto e o sublime que habita na eternidade, ele diz para nós isso, ele habita no alto e sublime trono, mas ele está também com quem? Com o que é o contrito? O que é uma pessoa contrita? É uma pessoa que está arrependida, é uma pessoa que está com o coração quebrantado, é uma pessoa que reconhece a sua indignidade, reconhece os seus pecados, reconhece as suas faltas, e Deus está com ela. Deus está com cada um de nós. Se nós pecarmos, se nós nos afastarmos de Deus, se nós fizermos aquilo que é contrário à sua vontade, mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos verdadeiramente perdão a Deus, estarmos dispostos a não praticar mais o pecado e viver em novidade de vida, podemos ter certeza que todos nós seremos aceitos diante de Deus. Amém? Que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus, que possamos viver em novidade de vida. Irmãos, a proposta do Evangelho de Cristo é uma mudança, é uma transformação. Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a transformação do homem. Então é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Não basta nós vivermos uma vida legalista,
Não basta nós estarmos na casa de Deus, nós virmos para a igreja, cumprirmos todos os regulamentos, todas as cerimônias da igreja. É importante, nós precisamos ser fiéis a Deus em todos os pormenores, cumprir todos os nossos deveres de cristãos, mas nós precisamos entender que isto não é o suficiente. Muito mais do que isso, Deus quer a nossa mudança de vida, a nossa transformação de coração, andar em novidade de vida. O que foi que Jesus falou dos judeus? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. Jesus veio para os que eram seus, e os seus não receberam, não abriram o coração para aceitar Jesus, não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, e por isso, infelizmente, Deus se afastou deles. Então, que nós venhamos, irmãos, abrir o nosso coração verdadeiramente, que possamos ser um povo que realmente deseja morar no céu, deseja uma mudança de vida, uma transformação. Sabe por quê? Porque no céu estão os santos, aqueles que dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso que Isaías, quando ele viu a presença de Deus em visão, ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e o meu coração vira um rei na sua formosura. Mas ele falou que não tinha condições de fazer a vontade de Deus, porque ele era um pecador. Mas então o anjo tomou aquela brasa com a tenaz e disse: purificado está o seu pecado, e você agora está em condições de servir a Deus, porque verdadeiramente você se arrependeu do seu pecado. E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que possamos agradar a Deus, e através do nosso testemunho, que as pessoas possam ver em nós o reflexo do caráter de Cristo. Porque é isso que a maior pregação que nós podemos fazer para as pessoas, não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós ensinamos, não é a teoria da verdade, porque as virgens loucas tiveram toda a luz, todo o conhecimento, mas falharam em obter o óleo da graça. E o que nós precisamos é uma transformação de vida. Não podemos nos contentar com uma obra superficial. As virgens loucas, o joio, eles não são hipócritas, têm consideração pela verdade, advoga a verdade, se une com aqueles que pregam a verdade, mas não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Então, irmãos, isso não pode acontecer conosco. Se nós queremos realmente viver no céu, vamos buscar a Deus verdadeiramente. Não vamos viver uma vida de legalismo. Não vamos apenas estar contentes com cumprir as cerimônias, os ritos da igreja. Que nós não venhamos estar aqui apenas por influência das pessoas, apenas para ter o nome de cristãos, porque isso não nos levará para o céu. O que irá nos levar para o céu é uma vida transformada em harmonia com a vontade de Deus. Amém? Possamos fazer como o apóstolo Paulo. Eu gosto muito de uma palavra dele, que ele diz assim, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiu em meras palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Que possamos ter o poder de Deus em nossas vidas. Deus está ansioso para derramar o poder nas nossas vidas, para que possamos ser homens poderosos, para que possamos falar a palavra com poder. Jesus pregava a sua mensagem com autoridade e com poder, não era simplesmente porque ele era o Filho de Deus, não era simplesmente porque ele estava aqui na terra para representar o caráter de Deus, era porque Jesus vivia aquilo que ele pregava. E por isso, diz, a sua palavra não era como a dos fariseus, a sua palavra era com autoridade, porque Jesus falava com convicção e a sua vida testificava daquilo que ele vivia. Ele podia dizer abertamente: quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Então a vida de Jesus era o reflexo daquilo que ele pregava. Que a nossa vida também possa ser o reflexo do caráter de Cristo, é o meu desejo para mim e todos nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz.